Hoje o nosso estudo está aqui em 1 Coríntios. Eu vou ler no capítulo 15, eu vou ler do versículo 33 para frente. Essa passagem eu até já citei num outro vídeo, em outro estudo. Mas hoje eu vou falar dessa palavra mais acerca de ressurreição. Eu acredito que eu citei essa passagem num outro estudo que falava de arrebatamento, enfim. Mas aqui hoje eu vou falar de ressurreição. Eu sei que eu já citei essa palavra em algum outro estudo. Vamos ler aqui do 33 para frente. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo-o para a vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer? E quando semeais, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou doutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra é a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Aí continuando aqui no 44. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Agora aqui, ora o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Então aqui, a Escritura do Senhor, ela nos mostra aqui que existe uma diferença entre as carnes, né, dos animais, a carne humana. Aqui o Senhor fala também aqui acerca da lei, né? A lei foi antes de Jesus, fala da graça de Deus através de Cristo. Fala que conforme para nascer tem que plantar, para depois tem que morrer, para depois nascer. Então aqui ele vai citando várias situações para a gente entender acerca de ressurreição, né? Fala que muitos de nós não vamos passar pela morte, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, né? E fala que nós temos aqui a semelhança entre o terreno que foi Adão, o primeiro, e o último Adão, que foi Jesus, né? Então, quando ele fala aqui que carne e sangue não podem entrar no reino celestial, no reino de Deus, mas ao mesmo tempo aqui, por quê? Porque nós vamos ser aqueles que não vão passar pela morte, vão ter seus corpos transformados, glorificados, num abrir e fechar de olhos, né? Então aqui ele fala que da ressurreição, né? Claramente que vai haver uma ressurreição, né? Fala daqueles que não vão passar pela morte, que é aqueles que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, né? Então aqui ele fala no 51, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, né? Então é isso que Deus tem para nós, né? Aqui falando acerca de ressurreição, né? Aqui no 33, logo no comecinho ele fala, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, para a gente não se deixar não se deixar levar por conversas tolas, porque conversas tolas, elas corrompem, né, os bons costumes. Ele continua falando para vigiar, para não pecar, e ele fala que alguém dirá, como ressuscitarão os mortos, né? E com que corpo virão, né? E aqui no 36 ele fala, insensato. E aí ele pergunta, né? E com que corpo virão? Então ele fala o que do jeito que é semeado, né? Ele explica ali como que se semeia uma semente, né? E para a gente entender como que isso funciona e que Deus dá o corpo que Ele quer, né? Então, mas igual vamos morrer, vamos ressuscitar esse corpo, né, que a gente tem, que a terra vai comer, mas vamos ressuscitar, né? E depois aqui ele fala daqueles que não vão passar pela morte, não vão dormir, vão ser transformados e vão ter corpos incorruptíveis, assim como aqueles que foram ressuscitados, né, que também, né, vão ter esses corpos, né, transformados, né? Então aqui ele fala que o que é mortal vai se revestir da imortalidade, né? E aqui quando ele fala, ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, porque nós estávamos embaixo da lei antes de Jesus vir. Quando Jesus veio, a graça de Deus foi estendida para toda a humanidade, né? Mas a pessoa tem que querer essa graça. A graça está à disposição, mas nem todos querem, né? Nem todos acreditam, nem todos aceitam. Então, assim, a graça de Deus é para quem quer, é para quem crê, é para quem aceita, né? Então, essa graça está à disposição, mas se nós não tomarmos posse dela, nós não vamos ter direito a ela, né? Mas a graça está à disposição de toda a humanidade. Então, aqui ele fala, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória veio através de Cristo.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, tudo que a gente faz de bom nessa terra, no Senhor, esse trabalho não é vão, né? No tempo certo nós vamos colher os frutos desse trabalho, que é uma vida eterna ao lado de Deus, né? Então é isso, aqui está muito bem explicado, né? Aqui fala de morte, de imortalidade, de ressurreição, de plantação, fala aqui de corpos transformados, fala da lei, fala da graça, né? E fala do primeiro Adão, né? Fala do último Adão, que é Jesus, e que é através dele que nós vamos alcançar essa ressurreição, essa incorruptibilidade, né? Essa transformação e essa vida eterna com Deus, né? E a morte, enfim, será tragada, né? Que a morte já era quando isso acontecer, né? Porque Jesus já venceu a morte, mas nós ainda estamos sujeitos a essa morte, né? Porque tem que haver esse tempo aqui, essa situação aqui. Jesus já venceu tudo que tinha que vencer para nós, mas ainda existe a morte, mas a morte vai ser a última coisa a ser tragada, mas vai ser tragada, em nome de Jesus. Então aqui no 56 ele fala, né? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor. Então através de Cristo nós temos a vitória, né? Então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar, mas se eu não conseguir explicar, eu acredito que a própria Escritura que se explica, o Espírito Santo de Deus, tem todo o poder para ministrar no coração de quem ouvir essa mensagem. Eu sou limitada, mas o Espírito do Senhor é completo, né? Nada falta. Ele tem todo o poder para nos sondar e para ministrar, né? Conforme Deus quer, né? Então eu desejo de todo o meu coração que você tenha entendido o que eu tentei passar. Se eu não conseguir, Deus mesmo vai te explicar em nome de Jesus. Amém?